não mais brilharia, e o pecado que persegue não iria suportar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Como podes pensar que tudo seria sempre assim, desistindo a cada dia, encontrando só espinhos no caminho? Como podes pensar que sonhar não poderias, que flores não colherias, com seus planos e projetos ninguém iria se importar? Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Eu te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Obrigado, irmã Rise, pelo lindo louvor. Nesta noite, quem nos trará a mensagem do Senhor é o pastor Cleiton de Oliveira Ferreira. Ele é pastor da nossa igreja e atualmente ele exerce o seu ministério como capelão da escola adventista aqui de Belo Horizonte. Gostaria então de convidar o pastor Cleiton para tomar a palavra. Que Deus te abençoe. Obrigado, Maurício. Uma boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui uma vez mais com vocês. Uma boa noite a você que nos acompanha também pela internet. Não sei se hoje em algum outro momento futuro. Seja bem-vindo ao momento em que nós iremos ter a oportunidade de entregarmos a nossa vida a Deus. Como a Risa acabou de cantar, Deus está aqui te esperando. Eu espero que hoje você não saia daqui sem entregar a sua vida inteiramente nas mãos dele. Se você já fez isso, que você saia daqui permanecendo, renovando esses votos. Mas se você não fez, hoje é o dia que Deus está esperando para que você tome essa decisão. Você não está aqui por um acaso, você não está assistindo por um acaso.
Deus está guiando a sua vida. Então, deixe que Ele guie você através da palavra dEle neste momento, enquanto nós iremos estudar um pouco daquilo que Ele sabe que é o melhor para nós, nem sempre o mais fácil, mas o que Ele sabe que certamente é o que vai nos trazer mais alegria. Na semana passada, aqueles que estavam aqui, eu comentei um pouco sobre relativismo, como muitas vezes pela falta de comunhão com a palavra de Deus, muitas vezes a nossa visão daquilo que é real, daquilo que é o ideal, daquilo que é a vontade de Deus fica um pouco comprometido. Então você se lembra, a gente conversou um pouco sobre o livro de Juízes, onde nós vimos que as pessoas chegaram ao ponto de afirmar que Deus estava abençoando quando estavam claramente transgredindo o mandamento que Deus tinha ordenado. Não faça imagem de escultura. Alguém faz e aí ainda foi capaz assim, o Senhor, sei que Deus vai me abençoar porque eu fiz essa imagem, ela representa Deus e ainda tenho aqui um levita na minha casa o tempo todo. Vocês se lembram disso, aqueles que aqui estavam. E quando nós não temos então essa comunhão com Deus, nós, às vezes, em alguns momentos, nós tentamos ou às vezes fazemos as coisas sinceramente achando que estamos agradando e às vezes estamos desagradando a Deus. E sinceridade não é tudo, vocês sabem. Eu posso sair daqui e pegar uma direção oposta aqui, andando aqui, quero chegar na Pampulha. Eu vou estar sinceramente pensando que eu vou chegar na Pampulha, mas não vou chegar. A Pampulha está em outra direção. Então, sinceridade não quer dizer que você vai chegar no lugar certo, ou que você está indo na direção correta. Por isso que eu disse da importância de nós termos contato com a palavra de Deus. Só que tem aí um outro lado desse contato com Deus. Porque às vezes nós fazemos as coisas sinceramente achando que estamos corretos, mas estamos errados. E quando nós temos contato com Deus, relacionamento com Ele, às vezes em algum momento Ele pode pedir coisas que aparentemente elas não fazem sentido. A hora que você olha, não, mas espera aí, isso é um absurdo, isso é falta de pensar logicamente. E não é isso. Só que como eu vou saber se aquilo realmente, que parece tão absurdo, é real ou é a vontade de Deus ou não? Só tem um jeito, conhecendo bem a Deus. Eu queria que você conhecesse um pouco mais da vida de um jovem da Bíblia, que vocês já ouviram falar muito dele, mas eu gostaria de conversar um pouco sobre ele com vocês nessa noite novamente. O jovem Jonatas, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 14, nós vamos começar com aqui alguns dos relatos mais fascinantes da vida de Jonatas. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Aqueles que estiverem com a Bíblia aí, abra para nos acompanhar. Você que está em casa aí, talvez nos assistindo, abra também a sua Bíblia, nos acompanhe na leitura aí de 1 Samuel, capítulo 14. Aqui nós vamos começar a conhecer um pouco sobre Jonatas, esse rapaz de um caráter forte e determinado, que sabia o que ele queria, sabia aquilo que ele precisava fazer. A partir do verso 1, diz o seguinte: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aqui agora vamos lá para o verso 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Então disse Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram eles: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu e o seu escudeiro logo atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram cerca de 20 homens. E o verso 15: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Qual que é o contexto aqui? Saul estava indo para uma das primeiras batalhas dele. E numa das primeiras batalhas contra os filisteus, ele já deu uma mancada, podemos dizer assim.
Samuel tinha que oferecer um sacrifício antes, e Samuel estava demorando, Saul foi ficando impaciente, aí por fim ele pegou e disse, bom, como Samuel não vem, deve ter esquecido a gente, vamos fazer aqui então o nosso sacrifício. Ele colocou lá o altar, o que era proibido por Deus, só o sacerdote podia fazer, montou o altar, colocou o cordeiro, quando ele terminou de sacrificar o cordeiro, aparece Samuel. E Samuel diz o seguinte, olha, você pecou contra Deus hoje, o seu reino não poderá, portanto, permanecer. E aí ficou aquela situação ali meio chata para Saul. E aí o povo todo estava parado, ninguém ia, ninguém atacava, pensando o que fazer, o que não fazer, o que deveriam agir, como deveriam agir. E Jonatas, ele estava impaciente, porque ele sabia o seguinte, Deus nos mandou atacá-los, e que horas nós vamos atacá-los? Porque Deus já nos ordenou. Então o que nós estamos esperando, o que falta para nós irmos? E o interessante é o seguinte, Jonatas, ele era de extrema comunhão com Deus. Se vocês for lerem Ellen White comentando isso, ela fala que ele dedicava tempo a Deus todos os dias. E ao ele ver aquela situação, o povo de Deus se escondendo nos buracos, nas cavernas, com medo dos filisteus, ele ficou chateado. Ele falou assim, gente, mas Deus mandou nós irmos, ele falou que ia estar com a gente, cadê? Por que está todo mundo com medo? Ele chegou então para o escudeiro dele e falou assim, rapaz, você vai comigo? E o escudeiro dele, que confiava, que também era temente a Deus, falou assim, vamos. Aparentemente parece uma coisa meio sem lógica. Como que 2 homens vão, em sã consciência, atacar um exército inteiro? Isso não parece, isso às vezes até parece burrice. Está caçando a morte, está fazendo algo que não é muito normal, algo que talvez seja aí meio errado. Aparentemente, aos olhos humanos seria. E se nós olhássemos essa situação, tanto é que ele saiu escondido do pai. Falou assim, não deixa meu pai ver nem os outros, porque se verem eles vão nos impedir. Por que queriam impedir? Logicamente, por uma razão. Era loucura. Por que queriam fazer isso? Loucura seria se Deus não estivesse na direção. Às vezes, alguns momentos, algumas coisas que parecem loucura para os homens e completamente inimagináveis aos nossos olhos, é exatamente aquilo que Deus tem planejado. E Jonatas sentiu no coração dele, assim, virou para o escudeiro e falou assim, meu camarada, eu sinto que Deus quer que a gente vai lá. Você vai comigo? Ele falou assim, eu vou. Estou sentindo a mesma coisa. Faça aquilo que está aí no seu coração, que Deus está colocando no seu coração. E eu estou junto contigo. E aí eles foram. Só que eles não foram de maneira irracional também. Eles disseram o seguinte, vamos então, já que Deus estamos sentindo que Deus está nos movendo, vamos perceber se é isso mesmo que Deus quer. E aí eles pegaram, Senhor, se nós chegarmos lá e eles falarem, parem, espera aí que nós vamos dar uma lição em vocês, nós vamos esperar, porque certamente Deus não quer que nós vamos. Agora, se nós chegarmos ali próximo assim, venham aqui que a gente vai dar uma lição em vocês, vamos subir, porque certamente Deus os entregou nas nossas mãos. Interessante que ele combinou isso com Deus, e a hora que ele chegou lá, que os filisteus olharam para ele assim, sobe aqui, ele virou para o escudeiro e falou assim, bora, porque esse é o sinal de Deus. Ele não parou para pensar, mas será que é isso mesmo? Nossa, e se não for isso? Será que se Deus estiver fazendo as coisas, se Satanás tiver movido o coração deles para falar isso e não for Deus? Jonas não parou para questionar isso, porque ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus estava movendo ele para fazer aquilo. Então ele disse, vamos. Eles subiram e ali começaram a atacar, e quando eles começaram a atacar, eis que Deus percebeu esse ato de fé de Jonatas, que respondeu aquele chamado que Deus fez para ele, e aí ele causa ali um grande tremor de terra, o povo, o exército se assusta, acham que estão sendo invadidos por outros exércitos, estão chegando ali, cavaleiros e tal, e é um desespero geral, naquela confusão, um começa a matar o outro. Sei que no final da história, se vocês lerem depois todo o capítulo, vocês vão perceber que os filisteus foram quase completamente exterminados. Porque alguém ousou fazer algo diferente, mas não de maneira irracional. Percebam que, quando nós às vezes não temos contato com Deus, nós poderemos ter a tendência de fazer alguma coisa que aparentemente é bom, mas é completamente irracional e Deus não está na direção. Quando nós estamos em contato com Deus, algumas coisas aos olhos dos homens poderão parecer completamente irracional. Mas nós sabemos, aquele que tem contato com Deus, ele sabe se aquilo ali é irracional ou não. E ele pergunta para Deus, e Deus responde. Quando nós perguntamos para Deus, ele responde. E às vezes, em alguns momentos, nós ficamos um pouco inseguros em fazer algumas coisas mais arrojadas. Ah, não, mas isso aqui não é obrigação minha. Era obrigação de Jonatas aquilo ali? Não, não era obrigação dele. A obrigação era do pai e do chefe, do general do exército, de tomar a frente. Mas eles não esperaram isso. Porque já que eles não estavam fazendo a obra de Deus que precisava ser feita, eles tomaram a frente. Assim, vamos. Só que por que essa vitória foi conquistada? Porque tinha ali dois homens que tinham contato e comunhão com Deus. E a hora que Deus precisava de alguém, Deus tinha com quem contar. Percebam a diferença que faz uma pessoa no meio de todo
um exército, no meio de todo um povo que é temente, que tem contato com Deus. Se não houvessem aqueles dois ali, nada teria acontecido. E na Bíblia a gente vai ver em diversos momentos, no caso de Elias, aquele homem, pela oração dele, ele fez todo um povo reconhecer qual era o verdadeiro Deus. E se não tivesse Elias ali, não teria acontecido nada. Então perceba que, às vezes você e eu estamos inseridos em lugares ou em situações em que, às vezes, em alguns momentos, Deus vai nos pedir para fazer algo que vai parecer meio que irracional. E como é que eu vou saber se aquilo ali é realmente Deus me movendo ou não? Só tem um jeito, eu preciso ter relacionamento com Deus. Porque quando eu tenho relacionamento com Deus, ou quando eu conheço bem alguém, e aquela pessoa me pede alguma coisa, eu tenho certeza que ela não está pedindo nada que não é legal para mim. Ninguém que é amigo teu vira você, faz isso aqui para mim e tal. Se você conhece bem a pessoa, mesmo que às vezes aparentemente não seja muito bom, você vai fazer. Porque você confia na pessoa. E se ela pedir, você confia nela, você vai fazer. E às vezes em alguns momentos nós podemos ficar com medo. Qual que é a razão que às vezes temos medo de ser um pouco mais arrojados no trabalho por Deus? Medo. Mas eu estou sentindo Deus falando que eu preciso falar para o meu chefe, para o meu vizinho, para o meu amigo sobre Deus, mas eu estou com medo, porque se eu falar isso eu perder a amizade dele. Não, Deus está movendo o seu coração. Se Deus está movendo é porque Ele sabe que Ele está precisando de ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós ficamos com medo. E vidas poderão se perder por causa do nosso medo. Aliás, por causa da nossa falta de relacionamento com Deus. Deus nos pede para sermos diferentes, agirmos na contramão. Nem sempre de maneira lógica as coisas. Logo no relato seguinte, aqui nós vamos perceber um outro relato de Jonatas que foge completamente a nossa maneira normal de pensar. A partir do verso 18, nós vamos começar a conhecer aqui a amizade entre Davi e Jonatas. É uma amizade bem conhecida. Jonatas, ele era filho de Saul. Saul era o rei de Israel. Automaticamente, quem era o próximo no reino? Jonatas. Isso era a lei daquela época. Só que Deus falou o seguinte... Deus deixou bem claro para Jonatas: Jonatas, você não é o próximo. Não vai ser você. Eu escolhi Davi. Deus falou isso para Jonatas. Jonatas talvez poderia ter questionado: mas Senhor, olha para mim, eu sou fiel a ti. E ele era fiel a Deus. Tanto é que Deus tinha feito um grande milagre ali. Veja se esse não era um homem perfeito para poder estar no trono de Israel logo em seguida. Era, porque era um homem temente a Deus, completamente diferente do pai. Apesar do pai não temer a Deus, ele temia. E ele era um homem que sim confiava inteiramente nos Deus, então ele era alguém capacitado para ser o próximo rei de Israel. Ele era sim capacitado. Só que Deus falou para ele o seguinte: não é você, eu escolhi alguém, Davi. Jonas podia ter questionado, mas Senhor, não, por que? Não? Ele não questionou, ele disse assim: Senhor, se é isso que o Senhor deseja, tudo bem para mim. O que o Senhor quer então que eu faça para poder ajudá-lo? E nós vamos encontrar nesse relato aqui algo que nós não encontramos todo dia, nem na Bíblia, e muito menos na nossa realidade, no nosso contexto. Nós vemos aqui no capítulo 20, Jonatas fazendo uma aliança com Davi. E aí no verso 30 nós encontramos ele enfrentando alguns problemas dentro da própria casa, da própria família, por fazer a vontade de Deus. Olha o verso 30 do capítulo 20. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e aqui porque ele estava defendendo Davi. E disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegesse o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: por que há ele de morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Percebam que Deus havia falado para ele claramente que Davi era o próximo rei e que ele deveria ajudar nesse aspecto, que ele deveria protegê-lo. Saul colocou um decreto, e a vida inteira de Saul, lá, se a gente vai ver aqui, é só ele arrumando meio de perseguir Davi. E todo o exército estava ali junto perseguindo Davi. Quem não estava? Jonatas. Novamente nós percebemos Jonatas indo na contramão de todo mundo. Aparentemente aquilo ali era normal. Por quê? Quem é que tinha escolhido Saul como rei? Era Deus. Foi Deus que escolheu Saul como rei. Então, se Saul tinha sido escolhido por Deus, o que mais lógico que pensa é: aquilo que ele faz é a vontade de Deus.
Poxa, Deus não ia escolher ninguém para estar reinando e governando esse país se ele não estivesse fazendo as coisas segundo a vontade de Deus. Então, quando ele falou, gente, vamos perseguir Davi, vamos matá-lo, o exército inteiro foi atrás. E todo mundo, então, perseguindo Davi. Davi corria para um lado, se escondia no outro. Foi em todos os lugares possíveis ali daquela vizinhança, se escondendo. Mas alguém não ia junto, Jonatas. E não só não ia, como defendia perante o pai, perante todos. Inclusive nesse relato aqui ele quase perdeu a própria vida. Mas porque ele sabia o seguinte, essa não é a vontade de Deus. Perceba o perigo de nós não termos contato com Deus, nós mesmos. Pessoas, e que inclusive eles podem ser eu, pode ser um outro pregador, pode ser um outro pastor, que apesar de ter sido chamado por Deus, apesar de ter sido escolhido por Deus para fazer algum trabalho, seja ele em qual área for, se ele não tiver contato com Deus, ele perde o senso daquilo que é correto e daquilo que não é. Ao invés de tentar fazer a vontade de Deus, começa a fazer a própria vontade. E aí, se eu não tenho contato com Deus, eu não consigo perceber isso. Eu falo assim, não, mas aquele ali é um servo de Deus, ele foi escolhido por Deus, então tem certeza que o que ele está mandando fazer é algo correto. E nem sempre é. Nem sempre é. E às vezes porque nós não temos o nosso próprio contato com Deus, o nosso próprio relacionamento com Deus, nós somos iludidos, somos enganados, e estamos aí indo atrás acreditando que está tudo bem. Não dá para ser assim, não pode ser assim. Tem que ser diferente, tem que ser eu e o meu relacionamento com Deus. E aí Deus vai mandar de repente eu ir na contramão do mundo. Está toda a igreja às vezes falando o seguinte, não, mas a igreja aqui, o pessoal, comissão decidido, é isso e aquilo e tal. Às vezes você percebe que não é por ali que Deus quer. Não estou falando que é comissão de igreja, que pastor, que essas coisas estão erradas também. Mas poderão em algum momento, às vezes, acontecer. Aí eu pergunto, se isso acontecer, você vai ter a sua comunhão com Deus? Lembra que Deus disse que nos últimos dias, se possível, Satanás enganaria os próprios eleitos, os próprios escolhidos? Por que razão? Porque ele tiraria pessoas daqui de dentro. Você olha, não, mas essa pessoa aqui é tão consagrada a Deus, olha a vida dele, ele ajuda isso, faz aquilo. Não tem como ele estar errado. Eu estava agora com o Papa lá abdicando do trono, lá, né, podemos chamar de trono. Tanto de problema que tivemos para poder lidar com pessoas, porque alguns começaram a trazer, e gente boa dentro da igreja, começaram a trazer teorias e coisas, isso, aquilo, e uma galera indo atrás. Não, nossa, é verdade isso, aquilo, e aquele desespero, isso, aquilo. Não, mas é porque ele é um pastor, isso, aquilo. Mas tudo por falta de quê? De contato com a palavra de Deus. E aí a igreja teve um pouco de dificuldade de poder lidar com isso em alguns lugares, porque algumas pessoas, gente boa, estavam ensinando coisas que não tem nada a ver. E por que estava vindo uma galera atrás? Porque não tinha contato com Deus. E aí você não, aí se torna o seguinte, não é Deus quem me guia. Quem me guia são os meus líderes. E aqui eu quero pedir para você, não permita em momento nenhum que pastor Paulo, que eu, pastor Cleiton, ou que qualquer outra pessoa seja aquela que te guie. Às vezes, em alguns momentos, Deus poderá nos usar e poderá usar outras pessoas para poder te dar alguma orientação. Deus, ele faz uso disso. Mas muito cuidado, porque nós não podemos confiar em homens, nem em nós mesmos. Enganoso é o coração. Podemos falhar. E aí, quando falharmos, vocês vão errar junto com a gente? Ou vocês vão falar assim, não, mas espera aí, pastor. Eu creio que talvez Deus queira que a gente vá por esse lado aqui. Eu creio que talvez Deus queira que a gente se dirija por essa outra direção. Nós somos humanos, todos erramos. E às vezes se você tem um contato com Deus, você percebe, poxa, esse planejamento nós fizemos aqui, mas não, eu tenho esse conhecimento aqui, estive orando a respeito disso, e eu percebo que Deus quer que a gente vá para esse lado aqui. E às vezes um outro caminho vai ser seguido, talvez muito melhor. Então, homens não podem ser o nosso parâmetro, o nosso pensamento. Tem que ser a palavra de Deus. E ele, quando Saul virou para Jonatas e xingou o próprio filho, seu filho é uma mulher perversa, tem vergonha na cara não? Seu reino está em perigo, vai envergonhar nossa família. Queria juízo. E ele falou assim, como assim, pai? Mas é Deus que escolheu ele. E aí o próprio pai se levanta e atira uma lança, e Ellen White fala assim, um anjo não se interpõe ali, Jonatas teria sido morto. Perceba que às vezes nós vamos fazer decisões, escolhas que vão contra pessoas do nosso círculo próximo. E às vezes a tendência, se não temos contato com Deus, não, mas para evitar briga, deixa, não, se é errado, nós precisamos dizer.
Só que o que eu acho interessante, quando a gente olha para uma vida de alguém realmente entregue nas mãos de Deus, nós percebemos coerência em tudo. Porque o mandamento diz honrar pai e mãe. Deus, ele não abre exceção. Ele não fala honrar pai e mãe se ele for bonzinho. Se ele... Não, Deus fala honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Ponto, acabou. Isso acontece. Jonatas tinha um problema, porque o próprio pai queria ir contra a vontade de Deus. Então, aparentemente, ele tinha, podemos dizer assim, motivo suficiente para não honrar o pai, para talvez faltar com respeito para com o pai. Só que a sabedoria que Deus dá quando nós temos contato com ele é fantástica. Porque nós vemos Jonatas indo contra o pai quando ele ia contra a vontade de Deus. Mas você vai perceber um filho que amava, que defendia, que estava junto com o pai para tudo que viesse. Tanto é que se depois chega em casa e dê uma olhada no final de 1 Samuel aqui, quando termina a vida de Saul, que Saul é morto, sabe quem é morto junto com ele? Seu filho, Jonatas. Fazendo o quê? Defendendo o pai. Defendendo o pai. Ele sabia que quando a vontade de Deus era contra a vontade do pai, ele precisava seguir a vontade de Deus. Mas ele estava sobre uma obrigação maior, que era a obrigação de Deus. Deus tinha ordenado ele honrar pai e mãe, independente deles serem bons ou não. Se está indo contra, você pode falar assim: pai, a tua ideia vai contra a vontade de Deus. Continuo te respeitando, continuo tendo o respeito que o Senhor merece como pai, mas não posso fazer isso, porque Deus não quer que eu faça isso. E pronto, encerrada a lei. Não podemos faltar respeito porque simplesmente ele está fazendo aquilo que é errado. E a gente percebe Jonatas no momento em que Deus falou o seguinte: Jonatas, agora eu preciso que você esteja junto com seu pai. Você, eu vou, Senhor. E ele morreu, defendendo o pai. Mais uma vez ele foi na contramão daquilo que nós talvez dizendo: seu pai te renegou, quase te matou, xinga ele, abandona, vai embora. Mas a gente não percebe Jonatas fazendo isso. Jonatas faz exatamente o contrário. Ele sempre acaba indo na contramão daquilo que as pessoas colocam como normal. E como ele sabia disso? Por uma razão. Ele tinha relacionamento. Ele tinha contato. Ele tinha comunhão com Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Jonatas e João Batista são dois homens na Bíblia que nós não vamos encontrar igual. Em que eles poderiam ter tudo, de alguma maneira, estragado todo o plano de Deus, permitindo que o orgulho, que a vontade própria tomasse a frente, mas não. Jonatas, porque ele poderia ter estragado a vontade de Deus, acabando com Davi. Mas ele disse: Senhor, se a tua vontade é essa, a minha fica de lado. Quando a vontade de Jonatas era confrontada com a vontade de Deus, ele sempre deixava a vontade dele de lado e fazia a vontade de Deus. Era uma entrega completa, sempre. João Batista, a mesma coisa. Ellen White, ela comenta que na história da humanidade não vamos encontrar dois homens como eles. Que João Batista, quando ele começou a perder todo aquele público que ele tinha, e alguns chegam e dizem: mas olha só, João, estão seguindo Jesus agora. Ele vai falar: o que importa é que ele cresça e eu diminua. E às vezes hoje nós temos justamente o contrário, né? O que importa é que eu cresça. O mundo hoje ensina o contrário. Não, você tem que fazer isso, tem que dar aquilo. Não que é problema nós darmos o nosso melhor, mas não à custa dos outros. Às vezes nós queremos passar por cima dos outros para se dar bem na vida. E aí precisamos ter cuidado com relação a isso. O que eu gostaria que você tivesse em mente? Nós vamos estar começando uma série semana que vem, mas o que eu gostaria que você tivesse em mente para tudo isso que vai estar acontecendo nos programas, serão os domingos, as quartas e aos sábados no decorrer deste ano? Eu preciso que você tenha o seu próprio contato com Deus. Na semana passada nós vimos que fazemos coisas absurdas quando não temos contato com Deus. Só que nós também fazemos coisas absurdas quando nós temos contato com Deus. Coisas aparentemente meio sem lógica, mas que nós sabemos que é aquilo que Deus está pedindo. E eu pergunto para você: como está o teu relacionamento com Deus? É um Deus forte que você confia nele? Que quando você sente ele te guiando, você tem certeza que você pode ir, que não vai acontecer nada? Ou você não é lá tão confiante nele? Qual que é o teu relacionamento com ele? Qual foi a última vez que você se levantou pela manhã e falou o seguinte: bom, hoje, primeira hora do dia vai ser contato com Deus? A Risa, ela vai cantar mais uma música agora. Enquanto ela estiver cantando essa música, eu quero pedir que você, se você já tem esse plano com Deus, que você peça a Ele para jamais deixar de lado esse plano. E se você não tem,
que você fala, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo de tal maneira que me ajude a ir na contramão do mundo. Porque hoje não está fácil ir na contramão do mundo. Satanás criou uma malha tão forte, tão bem planejada, em que hoje fazer aquilo que é direito virou ser brega. Ser bonzinho é ser trouxa. Ajudar os outros, deixa de ser besta. Doar alguma coisa para os outros, para com isso. O cara vai usar em drogas. Começamos a justificar tudo. E às vezes é Deus pedindo assim, filho, eu quero que você seja diferente. Eu preciso que você seja diferente. E nessa noite Deus está pedindo para você fazer uma entrega completa, ir na contramão do mundo e fazer a diferença. Não vive essa semana da mesma maneira que foi a semana passada. De jeito nenhum. Se a de semana passada foi boa, faça dessa uma semana ótima. Em que você vai orar, Senhor, o que eu devo fazer hoje que vai mudar a vida de alguém? O que eu devo fazer hoje que às vezes parece estar tudo bem, mas que não está? Não saia um dia de casa sem antes buscar a orientação de Deus. Tem um pensador que ele diz o seguinte: um dia sem Deus é um dia perdido. Um dia sem Deus é um dia perdido. O ano está só começando. Tudo bem, já passou 2 meses. Mas de agora em diante, não tem nenhum dia perdido no decorrer deste ano. Comece todos eles com Deus. E quando chegar no final do ano, você vai perceber que valeu a pena caminhar. Não pelos seus próprios pensamentos, não pelas suas próprias ideias, não pelas ideias de seus líderes, mas por aquilo que Deus colocou a cada manhã no seu coração. Que Deus nos abençoe. Ouça essa música e fale com Deus neste momento. Há prazer em seguir, meu mestre, sua vontade fazer por amor, em viver na contramão do que pensa o mundo, em dizer não quando muitos dizem sim. Há muito prazer em seguir, meu mestre, em entender que sou servo e não Senhor, e submeter minha vontade à do Criador. Prazer em dividir com Ele sonhos e temor. Há prazer em seguir meu mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer onde há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. Há muito prazer em viver com Jesus, sentir no coração o poder da cruz, falar de sua vida e obra com palavras e ações, tê-lo como exemplo e inspiração. Há prazer em seguir meu mestre Jesus, está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. A paz tão desejada só encontro em ti, felicidade plena somente com Jesus. Há prazer
Mestre Jesus, está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. E livre é o homem que está sob a verdade do céu. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos neste momento. Nós queremos rogar a Ti que nos ajude a entender que a verdadeira liberdade, ela só existe numa entrega sem reservas a Ti. É só quando nós entregarmos a nossa vida completamente a Ti, deixando de lado aqueles nossos, talvez, desejos egoístas, vontades próprias, talvez desejos de crescer neste mundo, e às vezes acabamos afastando do céu. Só quando nós fizermos uma entrega completa a Ti é que seremos plenamente felizes. E cada um que aqui está nessa noite, ajude-o, Senhor. Certamente eles já tomaram a decisão. Ajude-os a colocarem essa decisão em prática, a buscarem a Ti em todos os momentos, Senhor. Ao começar cada dia, que ninguém comece o dia sem antes buscar a Ti. Que não venhamos ter nenhum dia perdido no decorrer deste ano, mas que venhamos buscar de Ti orientação, para agirmos na contramão do mundo quando necessário for. Para dizermos sim quando dizem não, e para dizermos não quando muitos dizem sim, mas que venhamos pelo Teu poder permanecer com um caráter, Senhor, digno de estar no céu quando Tu voltares. Acompanhe cada um no decorrer dessa semana. Ajude-os a fazer a diferença no meio em que eles estiverem. Despede-nos em paz e na Tua companhia. Oramos por Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final de nosso culto de domingo. Gostaria de convidá-los para estarem novamente conosco na quarta-feira, às 19h30, e no próximo domingo, também neste mesmo horário, quando o pastor Cleiton começará uma nova série. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada, cheia das graças do Senhor Jesus Cristo. Boa noite.